Esse... E a senhora falou que a senhora, assim, só voltando um pouquinho mais, a senhora falou que era ovelha do Paulo Leiva Macalã. Eu fui ovelha, né, desde minha família toda. Era da igreja de Assembleia de Deus de Madureira. Quando eu fui líder na Assembleia de Deus de Madureira, e eu achei assim, fiquei encantada, porque eu fui um dia visitar a igreja Assembleia de Deus da Penha, e eu achei lindo que o pastor falava com a gente, conversava com a gente. Eu falei assim, pastor, conversa com a gente. E aí eu gostei tanto que eu fui pedir o pastor Macalão para eu poder ir para a igreja Assembleia de Deus da Penha. Ele não deixou. Ela falou, por que você quer ir, menina? Por que você tem? Você não vai sair daqui. Aí eu falei, pastor, mas eu gostei tanto de ir lá. Eu queria pedir a sua bênção para sair. Porque antes eu tinha estado com ele e que eu sempre fui assim, de querer falar com o pastor. E eu aprendi muito na Assembleia de Deus a respeitar pastor. Isso aí meus pais me ensinaram e a igreja me ensinou. E eu cheguei uma vez porque eu queria botar uma marcha nupcial no casamento da minha irmã e ninguém queria deixar. Podia? Aí eu falei, eu quero falar com o pastor para botar o disco, aquele LP assim, aquela bolacha. Não, você não pode falar. Mas por que eu não posso? Eu sou membro da igreja. Eu posso. E eu fui chegando, e uma porção de gente me impedindo. Aí ele aparece. O que você quer, menina? Que ele não era assim muito afável. Era uma benção. Não tinha muito, sabe? Aí eu falei, pastor, eu quero pedir ao senhor o consentimento para botar a marcha nupcial no casamento da minha irmã. Aí ele falou, você não é como a sua irmã. Não, pastor, eu sou eu mesmo. Eu quero pedir para o senhor deixar. Aí ele olhou assim para mim, com cara de poucos amigos. Tá bom, pode colocar. Aí, a segunda vez que ele me viu, foi eu pedindo para ele me deixar ir para outra igreja. Que eu gostei muito da igreja Assembleia de Deus da Penha. O pastor conversava com a gente. E aí, eu fui recebida, na verdade, por aclamação na Assembleia de Deus da Penha. Gosto da Assembleia de Deus de Madureira. A minha lembrança do meu pastor Paulo Macalão é muito linda, pelo homem que ele foi na presença de Deus. E pelo pastor José Santos, que foi o meu pastorzão. Eu fui líder de jovens também na Penha, lidei com música na Penha. E ali eu tanto trabalhava com jovens quanto adolescentes. E quem foi meu adolescente foi Silas Malafaia. É isso que eu ia perguntar, pastor. Que a Penha... Silas Malafaia, Elisete. Nessa época eles estavam namorando, era muito engraçado. Eles brigavam, eles só mexiam o cabelinho. E ela ficava quietinha. E eu namoro muito engraçado adolescente. E eles, a Sandra do Ezequiel Teixeira, do Projeto Vida Nova, eu ganhei a Sandra para Jesus. Que legal. Ela era filha de crente. A Sandra Alencar, que é da igreja Nova Vida aqui em Campo Grande, também. Eu fui líder dela e ganhei a Sandra para Jesus. E daí foi um grupo enorme que Deus foi levantando. E, de repente, né, eu fui fazer o seminário. E lá comecei, né? Comecei a estudar. Não tinha nenhuma intenção de namorar ninguém. Até porque eu já era comprometida. É verdade. Essa história. Pastor Paulo já veio aqui e contou essa história. Vamos lá, então vamos ver a versão da pastora. A versão da pastora, exatamente. O pastor Paulo contou essa história. A história dele aqui. A senhora fez seminário. Eu fiz o seminário. Porque eu realmente queria fazer duas coisas na minha vida e eu não abria mão. E eu tive que abrir mão para Deus, porque eu queria muito fazer medicina, eu não abria mão disso para nada. E eu tive até uma surpresa, gente. Eu queria tanto. Se eu pudesse voltar aos meus 18, 19 anos hoje, eu refaria eles. Não tem mais como, já foi. Mas se eu pudesse voltar, eu me tranquei num quarto, literalmente falando, e estudava. Virava madrugada, porque era o que eu queria, era o que eu sonhava. E quando, aí, a gente fazendo um cursinho, a gente acaba fazendo amizade, e eu tinha uma colega, e foi surpreendente isso, uma colega que foi morar comigo na minha casa por 6 meses,
coragem. Eu fui aluna do Enéas, que aquele homem era um brilhante. O Enéas do político? Enéas foi, é isso. Meu nome é Enéas? Caramba, Aquele cara é brilhante, era um cientista brilhante. E aí, é ele que fala, e eu aprendi com ele, que as coisas difíceis são um amontoado de coisas fáceis. Você tira uma, tira outra, tira outra. Quando você já resolveu o que era difícil. Nunca mais eu esqueci isso dele. Verdade. Sabe? Ele escrevia fórmulas de física como se escreve em português, ele escrevia bioquímica como se escreve em português, ele falava de física como se fala português. Era um cara brilhantíssimo. E eu conheci, fiz amizade, e fiz uma amizade com a minha amiga, e nós estávamos juntas, nós estávamos muito bem, só que na hora ela passou e eu fiquei. E eu fiquei muito frustrada. Por que que eu não passei se eu sabia tanto quanto ela? E estudava demais. E para minha surpresa, gente, passaram-se 40 anos ou mais. Quem eu encontro no Monte Horebe? A minha amiga que eu nunca mais tinha visto. Qual foi a minha outra surpresa? Ela é ginecologista, o marido é oftalmo, moram aqui em Campo Grande. Na época ela morava em Santa Cruz. Qual foi a minha surpresa? Ela virou para mim e falou assim: você sabia que a minha filha, ela é dentista, e você sabia que ela já se batizou na sua igreja? Sim, foi, Helena. Que bacana. Que coisa mais linda. E ela vai chegar, devagarzinho vai chegar. Porque eu a evangelizei quando era jovem e estudava com ela. Mas a filha dela, Jesus já alcançou. E foi uma surpresa. Eu revê-la em Monte Horebe. Ela chegou lá num culto. Não sei que culto que foi, mas ela estava lá por causa da filha. E me localizou e veio falar comigo. Foi um encontro lindo. Depois de 45 anos. Eu imagino. 45 eu anos. imagino. Então foi muito lindo. Mas aí, aí eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho. E muito chateada, relutando. Por que eu não tinha passado? Eu fui tentar de novo. E Deus me deu um sonho. Deus costuma falar comigo através de sonhos, dos sonhos. E eu me vi assim numa câmara frigorífica enorme, muito grande. E eu via muito cadáver empilhado, muito empilhamento de cadáveres. Era um lugar muito grande. E eu me via toda vestida com jaleco branco, no meio daquele lugar. E aquela voz falava para mim assim: é aqui que eu quero te colocar. Não é lá onde você quer. Você vai cuidar de almas, pessoas que precisam nascer de novo. Aquilo, ainda relutei muito, mas a melhor coisa que tem na nossa vida é renunciar ao nosso eu e fazer o que Deus quer. Aí você se sente dentro do lugar para desenvolver aquilo que Deus quer com você. Estabelecer um propósito dentro da nossa vida é o que mais a gente precisa entender e fazer. E eu louvo a Deus pelo tempo que Ele me deu, pelo tempo que eu voltei a estudar, falei com Deus e também eu vi o que eu teria que estudar para não pegar muito o meu tempo, porque eu tinha que me dedicar ao Senhor. E aí eu fiz nutrição. Fiz nutrição. Do jeito que eu pedi ao Senhor, Ele me deu. Estudei em 6 meses, não podia pagar o curso, o pré-vestibular. Muito tempo já tinha passado, eu já era casada. E naquela semana eu falei: Senhor, eu queria tanto voltar a estudar. O vestibular já está todo diferente, mas eu não tenho dinheiro para pagar o pré-vestibular. E naquela semana meu pai virou para mim e falou assim: minha filha, você não quer voltar a estudar? Eu pago para você o curso. E aí eu falei: pai, eu vou estudar, mas não é mais medicina. Eu vou fazer nutrição. E ele pagou os 6 meses para mim. Eu estudei. E, em homenagem ao que Deus cumpriu comigo, eu falei a ele: Senhor, eu nunca fiz uma cantata, mas se eu passar na Federal, no primeiro semestre, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era o meu sonho, eu vou realizar uma cantata. E essa cantata, Pastores Venham Celebrar, foi agradecendo a Deus a vitória que Ele me deu, do jeitinho que eu pedi. Então, Deus é tremendo, Deus realiza, Deus observa detalhes, Deus atende a oração, Deus vem de uma maneira linda.
Agora, a principal coisa que a gente precisa entender, a gente apanha, porque não quer entender que o primeiro é o reino, é Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, todas, não é uma ou duas, vos serão acrescentadas. E sabe o que tem acontecido comigo? Eu, às vezes, tenho estado em lugares, em países. O Espírito Santo me traz assim a lembrança. Eu estava uma vez na igreja de Singapura, do Joseph Prince. O Espírito Santo falou comigo: veja os lugares que eu te trago. Se você tivesse fazendo o que você tanto queria, você não estaria aqui. A Deus te honra de uma maneira tão especial que você fala assim: Senhor, eu não mereço nada disso. Mas quando você coloca a tua vontade, e colocar a nossa vontade diante do Senhor se chama renúncia. Renunciar a nossa vontade, renunciar nosso jeito de ser, nosso jeito de querer. E a coisa mais linda é estar debaixo do propósito de Deus, realizando o que Ele quer. Não é fácil. Não é fácil. Mas Ele dá uma força a você. Você renasce das cinzas. O Senhor te levanta com força, com poder, com graça. À medida que você se coloca à disposição dEle. Quem capacita é o Senhor. Você pode ter todas as universidades do mundo, achar que sabe muito. Mas a sabedoria real vem do Espírito Santo de Deus. Lógico, nossa parte tem que ser feita. Estudar a Bíblia, a nossa parte, mas isso não é o suficiente. Como diz no original, conhecimento é luz, luz que vai iluminar o teu entendimento. Trevas, príncipe das trevas, no original, quer dizer o príncipe da ignorância. Quem anda nas trevas está na ignorância das coisas de Deus, né? E a gente, com o conhecimento que é a luz que ilumina o nosso entendimento, a gente vai conhecer cada dia mais Jesus, de maneira muito íntima, muito pessoal. E não tem coisa melhor. Fazer a vontade de Deus e estar dentro do propósito dele. A gente vê muita gente sofrendo porque quer fazer o que quer da sua vida. E não é assim. Quando tem pessoas que chegam para mim: que eu vou ser cantora, que eu vou fazer... O tempo está passando, eu não vejo nada acontecendo. Primeiro que a pessoa tem que... Meu ministério não tem isso, não. Meu ministério é cantar. O ministério tem que estar debaixo de cobertura de pastor. O pastor da igreja tem que estar cobrindo quem quer fazer alguma coisa. Não pode estar solto, não pode estar sem debaixo de cobertura. O mundo espiritual, ele existe. Ele é tão real quanto o mundo natural. Então, físico. Então, a gente tem que estar atento. A gente vê muita coisa, muita gente falando, mas muita gente confusa porque não lê a palavra de Deus. Ler e viver é o que a gente precisa fazer. É renunciar todo dia. Essa carne, ela não é brincadeira, não. É pedir ao Senhor a graça, a força e renunciando todo dia a ela. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Assim Paulo disse, e a gente tem que trazer para a gente essa palavra.